Eu sei que não estou sozinho, que neste meu caminho você vem comigo. Eu sei que apesar das tentações, que até mesmo em provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu converso. És meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa. Esse é o nosso blog, a sua igreja. Você pode estar acessando a sua-igreja.blogspot.com. Quero agradecer as muitas visitas, gente, no nosso blog, na nossa página do YouTube aí. Está com 8.000 acessos, graças a Deus, né? Muitos vídeos, claro que tem no YouTube. 8.000 é muito pouco, né? Para muitos vídeos que existem por aí. Mas estamos aí com a palavra de Deus. Mais de 300 vídeos, 332 vídeos. Vamos falar sobre a tentação de Jesus em 5 partes. Acompanhe para que você venha entender o que está, né, revelando a palavra de Deus sobre a tentação de Jesus. A falsa palavra, né? Esse é o vídeo parte 1 da tentação de Jesus. O que aconteceu quando Jesus se batizou, que o Espírito de Deus veio sobre ele e ele foi cheio? Muitas pessoas, gente, se aproximam de Deus, se aproximam de Jesus, conhecem o caminho, né? E se batizam, se enchem da presença de Deus, estão cheios do Espírito Santo. Qual foi o primeiro obstáculo que Jesus passou? Qual que foi o primeiro, sabe, a primeira dificuldade a qual o nosso Senhor e Salvador ele enfrentou? Vamos abrir aí em Mateus 3,13, né, para a gente estar entendendo melhor. Mateus 3:13 diz o seguinte: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então você vê que as pessoas, Jesus disse que tinha que se cumprir o que estava determinado. Então tinha que deixar ele ser batizado, né? É o caminho. Ele foi o caminho que nós temos que seguir. Chegamos na igreja, vamos nos batizar, né? E somos batizados pelo Espírito Santo, Espírito de Deus. Mas Jesus, depois disso, ele passou por uma prova. E qual que foi a primeira prova? Qual que foi a primeira dificuldade? Qual foi o primeiro obstáculo? Qual que foi, né? Porque isso que nós vamos mostrar aqui na palavra de Deus vem se repetindo, se repetindo, se repetindo, e nos dias de hoje não é diferente. Então vamos trazer aqui para você, vamos ler aqui em Lucas 4, versículo 1, diz o seguinte: Lucas 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então você vê que neste momento, gente, Jesus, ele estava batizado, cheio do Espírito de Deus, e ele foi levado ao deserto. A palavra de Deus fala em Mateus, você pode abrir em Mateus,
Olha aqui. 4. Disse assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-a sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e tomar-lhe-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, nessa palavra, ele foi levado ao deserto para ser tentado, pelo diabo. E como você pode notar, o diabo, ele usou a palavra de Deus. E hoje não é diferente, gente. Nós vemos pessoas que não têm compromisso de fazer a vontade de Deus, de estar ali na obediência, na santidade, querem escolher o caminho errado e usam a palavra de Deus, usam os mandamentos, as escrituras, assim como o diabo usou nesse momento. O diabo não estava usando as escrituras para confundir Jesus, para Jesus perder o foco, para que ele viesse a fazer aquilo que Satanás estava pedindo para ele fazer. E quantas são as pessoas, gente, que se enganam, estão aí buscando Deus, seguindo o caminho com Deus, estão no caminho, e aí alguém vem com uma palavra que faz com que elas saiam do foco. E você vê aqui como Jesus estava no deserto e ele estava com necessidade. Ele estava com necessidade. E Satanás fez um pedido para ele, para que ele fizesse algo. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, gente, é muito fácil, porque Jesus ele falou: viriam falsos cristos, viriam falsos mestres, existem falsos profetas, falsos pastores. Então você tem que tomar cuidado, porque você vê que foi o primeiro obstáculo de Jesus. Foi a primeira coisa depois que Jesus se batizou, depois que o Espírito Santo veio sobre ele, foi a hora de ele estar ali atento à palavra de Deus. E veio palavra que não era da boca de Deus, veio da boca do diabo. Mas não era palavra? Então Jesus não podia ter se jogado, Jesus não podia ter se lançado, Jesus não podia ter, feito aquilo que o diabo tinha pedido para ele fazer? Porque era a palavra, as escrituras. Mas Jesus ele veio e rebateu, falou assim: não, mas está escrito. É como hoje, nos dias de hoje, eu conversei com um rapaz, ele disse assim: olha, você está reclamando das vendas, mas é para ajudar na obra. Mas a Bíblia diz: a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações, gente. Não é só em Israel, Ouvi uma vez um pastor dizer que não era errado, porque naquela época Jesus ele falou, porque era para o povo que estava ali, que estava ali fazendo comércio, Vamos ver se a gente acha aqui.
Aqui, ó. Achei. Marcos 11, versículo 17. Eu os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E um pastor, gente, ele disse pra mim, ele disse que não era errado vender coisas na igreja, porque era aquela época lá em Israel. Você vê como o Satanás usando, é o diabo usando a palavra, como usou no passado com Jesus. Então, será que você tem observado as Escrituras? Será que você tem observado os mandamentos? Será que você tem observado que sai da boca do seu líder religioso, do seu pastor, do seu líder? Jesus, ele estava ali sendo tentado, gente. A palavra tentado, eu estava vendo no dicionário, é próximo a ceder à tentação. Então você tem que ver que as pessoas estão errando porque não conhecem as Escrituras, como Jesus falou, e nem o poder de Deus. Então você vê que o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade, sabe, aquilo que Deus... porque a palavra de Deus, ela fala claramente que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito. Ele foi levado, né? Aqui, ó, vamos ler aqui, Mateus 4. Olha aqui, Mateus 4. Diz o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então você vê que a vontade de Deus é que você, que eu, que Jesus também passou por isso, para que a gente venha ser levado para certas situações, para que a gente venha a mostrar que estamos firmes na palavra, que conhecemos a palavra de Deus. Não é qualquer palavra que sai da boca de qualquer pessoa, não. Nós sabemos que não. É de toda palavra que sai da boca de Deus. É o que a gente vai, como Jesus falou, ó, a gente vai viver. Agora, gente, vocês têm que ver, vocês não podem ser levados por qualquer vento. Não podemos ser levados por qualquer vento, não, gente. A pessoa chega assim: você não é crente? As pessoas chegam e falam assim: ô fulano, você é crente, sabe? Tem que ajudar os irmãos. Pera, mas de que boca que está vindo isso aí? É da boca de Deus ou da boca do diabo? Não é porque está escrito aqui que o diabo, ele vai fazer obedecer ele por causa da palavra. Então temos que entender, Jesus não obedeceu o diabo, nem ele usando a palavra de Deus. Então temos que vigiar, temos que estar vigilante, gente, porque o anticristo, sabe, os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos líderes, eles vão usar a palavra. Não pense você que eles vão vir com 2 chifrinhos, sabe, com um rabinho, parecendo uma flecha mole, e ele vai falar para você coisas do diabo, coisas dos espíritos malignos, coisas das imagens. Não, ele vai usar a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a pessoa que está falando, a pessoa que está dizendo as coisas para você, que está levando a palavra para você, Deus está me revelando, irmão, que você tem que me dar isso aqui. Eu já vi isso aí, gente, de gente que está fazendo como é que é aquele estudo, né, para se tornar um pastor, teologia, e a pessoa dizendo assim, vê o celular na minha mão, e ela diz assim: olha, Deus está dizendo que você tem que me dar esse celular. Vocês entendem, gente, o que está acontecendo hoje? Estão se aproveitando da fé, como no passado. Então temos que tomar cuidado, temos que observar, assim como Jesus passou por uma tentação, mas a primeira prova que Deus colocou ele foi através da palavra. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E que você possa meditar, que você possa não ser enganado, gente. Você às vezes está agindo como as vendas na igreja. Eu falo isso sempre. Tem igreja, gente,
que é um comércio terrível e usam pretextos de estarem agradando a Deus. Temos que pagar aluguel, temos que pagar água e luz, temos que pagar isso, temos que pagar aquilo, porque Deus vai abençoar, mas isso é contra a palavra de Deus. Arrumei um problema muito sério, gente, falando isso, porque muitas igrejas, elas são um verdadeiro comércio. Sabe? Votos que não levam as pessoas a se aproximar de Deus e não alcançar nada de Deus, porque eles querem comprar Deus, e Deus ele não se vende. Então, gente, para você poder orientar uma pessoa, primeiro você tem que perguntar para ela o que está acontecendo. O que está acontecendo? Qual é o problema que você está passando? Ah, meu marido foi embora de casa. Ah, meu filho sumiu. Ah, eu estou desempregado. Eu estou isso, eu estou aquilo. Mas como estava a sua vida antes de você sofrer esse ataque? Você era uma pessoa afastada ou você é uma pessoa que está chegando pela primeira vez? Aí você pode orientar. Porque cada pessoa, gente, é um caso. Você não pode chegar para uma pessoa e falar assim: olha, Deus está me dizendo isso, sendo que a palavra, ela diz outra coisa. Então, foi o primeiro passo. Jesus, ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo, estava cheio do Espírito de Deus, e Deus o colocou ali no deserto, e ele teve que estar firme na palavra. Não foi enganado. Ele não foi enganado. Por isso nós colocamos aqui a falsa palavra. Ele não foi enganado pela falsa palavra. Porque aquilo que é de Deus sai da boca de Deus. Foi isso que ele falou. Nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos e que você possa meditar em nome do Senhor Jesus. Amém.